Olá, internautas! Voltamos aqui com a educação dos três cérebros, tentando fazer esses três cérebros avançarem agora com a nossa feira, né? E voltando então um pouquinho com a feira, eu quero fazer algumas perguntas para a Regina ainda. Tem muita coisa, né, Regina? Uhum. E Regina, me diz uma coisa, como é que o Movimento Livre vai participar dessa feira? Dá para você explicar um pouquinho? Então, gente, a feira, lembrando mais uma vez, vai ser dia 29, domingo agora, das 9 da manhã às 5 da tarde. Vão ter vários eventos, tá? Vai ter show musical, vai ter peça de teatro com audiodescrição. O que é audiodescrição? Como a gente não enxerga, né, os deficientes visuais vão ter acesso a radinhos, né, como se fossem rádios transmissores, e uma pessoa vai ficar no fundo do palco descrevendo o que está acontecendo lá. De repente, o palco, que cor é a bateria do músico, que roupa que o cantor está vestido, que a moça lá da peça, como eu fui assistir uma peça de teatro, né, uma ópera, né, Cavalaria Rusticana, como está vestido, como que é o teatro. Isso são detalhes que, para quem enxerga, para quem não possui deficiência, é muito pequeno, né? Mas para a gente que não está vendo, é importante, mesmo para aquele que nunca enxergou, é importante saber que existem cores, que existem texturas diferentes, movimentos. E na nossa participação nessa feira do dia 29, das 9 da manhã às 5, lá na Praça Benedito Calixto, sem número, que fica entre a Teodoro Sampaio e a Cardeal Arco Verde, a gente vai estar com duas barracas. Uma barraca de artesanato, onde nós estaremos expondo vários trabalhos de artesanato feito por pessoas deficientes. Então vai ter bijuteria, vai ter coisas de crochê, vai ter os meus sabonetes, né? E a barraca do lado, a 34, terão 4 massoterapeutas deficientes visuais. Porque quando a gente fala de feira de artesanato, a gente pensa assim, também no deficiente, né? Que o deficiente só pode mexer, antigamente era vendedor de vassoura, depois passou um tempo, ia trabalhar nos hospitais na parte de raio-x, revelando raio-x, porque tem que ficar numa salinha escura. Aí fala feira de artesanato, pensa que o deficiente só sabe fazer aquilo, né? Trabalhinhos manuais. E não é só isso, existem profissionais deficientes visuais radialista, existem deficientes visuais massoterapeuta, que são massagistas, existem deficientes visuais que trabalham com informática, deficientes visuais que trabalham no telemarketing. Então não é só isso a vida de um deficiente. E se a gente pretende inclusão, a gente tem que mostrar as nossas outras capacidades, que não é só fazer um artesanato. Como a Marli bem falou, que uma das preocupações nossa no Movimento Livre é o turismo. Por quê? Porque o deficiente visual, ele precisa de uma acessibilidade de como ir até lá. E se ele não tem um acompanhante para ir no Hopi Hari, como que ele vai se perder a oportunidade? Então, como podemos fazer para isso? O que é necessário? Como eu falei, para um cadeirante é necessário uma rampa. Essa rampa tem que ter uma inclinação suficiente, ela tem um limite, porque senão a cadeira de roda ou não sobe ou pode tombar. Né? Ela tem uma inclinação de 45 centímetros, se eu não me engano. Graus. 45 graus, muito bem. Né? Então, assim, e para um deficiente visual, o piso podotátil, você tem que sentir com os pés. E quem tem baixa visão, ele tem que ver a cor. É para isso que tem lá aquelas faixas azuis, acho que com um material meio emborrachado que tem nas estações de metrô. Você que anda de metrô pode reparar. Em frente ao Lar Amara, que é o instituto que muitos dos integrantes do Movimento Livre participam, tem um farol sonoro, né? Um semáforo sonoro, que você aperta e quando ele está fechado, que pode passar uma pessoa, ele solta um alarme. Né? É um alarme suficiente para que ele ouça e que não incomode o resto da rua, porque a gente também não quer uma cidade barulhenta nem poluição sonora.
Então, são várias coisas assim que o nosso movimento se preocupa. Você que estiver interessado em conhecer mais das nossas possibilidades, mais das nossas necessidades, entre em contato, acesse o site, manda e-mail para a gente, que deve estar passando aí na tela, tá? Para entrar em contato com a gente e saber mais um pouquinho da gente. A gente também tem como proposta de treinar os nossos voluntários. Nós, enquanto integrantes atuais, já estamos sendo treinados, porque existem especificidades de cada deficiência, de cada grupo de trabalho, não é, Marli? Sim, porque inclusive a Gina mencionou, mas é normal, por exemplo, um grupo, né, que esteja num curso e que seja um grupo de deficientes visuais, os níveis de visão são diferenciados, porque todo mundo estranha, né? Acha assim, que se a pessoa não enxerga, ou ela vê, ou ela enxerga, ou ela é cega, né? Que não existe níveis entre a não visão e a visão. E não é bem assim, existem vários níveis da baixa visão, né? Até o nível mais alto, que é a cegueira. A cegueira total. A cegueira total. Então, por exemplo, no movimento também, nós temos a felicidade de dar assessoria na área de informática. Por quê? Os próprios professores que dão informática, nós temos 3 professores no grupo, né? Que estão estruturando o nosso site e dão aulas de informática, tendo também a baixa visão, né? Cada um no seu nível, mas estão ali ensinando. Então, a potencialidade humana, ela é infinita, porque tudo que a gente faz, né? Eu sempre repriso aqui no programa. Primeiro começa no nosso cérebro, né? Depois vai para a ação, né? Claro que as ações dos deficientes visuais são um pouco mais limitadas, porque a gente não pode se arriscar a atravessar uma rua sem segurança, enfim, tem uma série de limites, né? Por causa que somos portadores de necessidades especiais, né? Porque muita gente, um dia eu ouvi um programa aqui da Rádio VV Brasil que eu achei interessante. Um terapeuta falou ali no programa que há uma confusão entre deficiência e defeito. Né? Então, os deficientes são considerados de defeituosos, né, Regina? Não, é um portador que tem um limite visual ou qualquer outro limite dentro da deficiência e que precisa de alguns cuidados, mas que é um cidadão que pensa, ama, fala, escreve, grita, briga, faz revolução, né? Faz comida, limpa a casa. Isso, tudo do vai dia a no dia. cinema. O dia a dia tá ali. Todo dia é uma luta para a gente vencer as pequenas batalhas, né, Regina? Isso. A Marli falou sobre o limite, né? Qual o meu limite enquanto deficiente visual total? Eu não posso dirigir um carro, mas quantas pessoas enxergam e não se sentem capazes de dirigir carro? Tem até carta, eu conheço pessoas que têm carta e não dirigem, não têm coragem. E aí, ela é deficiente por isso? Não, ela é limitada. Para mim, o limite é aprender a tocar violão. Eu tenho uma vontade de aprender a tocar violão. Eu entrei e saí 3 vezes do curso. Mas o meu marido, ele aprendeu a tocar violão sozinho. Um tio deu a noção e ele toca. Então, quer dizer, o meu limite pessoal da Regina Célia é tocar violão. O do meu marido é outro. Os limites são pessoais, né, Regina? Os limites são pessoais, são individuais. Então, Regina, eu queria que agora, infelizmente o nosso tempo acabou, eu queria que você se despedisse, depois eu ponho umas palavrinhas no final, ok? Tá bom, gente, obrigada. E obrigada aí pela sua participação e um beijo aí para o Movimento Livre que deve estar acessando aí a TV Mundi, né? Isso. Obrigado pelo convite, pela participação, obrigado por você ter prestado atenção um pouquinho na gente e a gente espera vocês lá para ver pessoalmente. Aí vocês falam, vi você na televisão, aí a gente vai conhecer, vai ver vocês também de perto. Isso aí. Obrigada, Regina, pela participação. Internautas, obrigada pela participação de vocês, assim, ligando, né? Estando ligados aqui na TV Mundi, olha, venham lá, venham para a feira, né? Se tiverem um tempinho, como ela vai das 9 às 5 da tarde, dá um tempinho para a gente se encontrar ali, não dá? Conversar e vocês vão ver que vai ser muito divertido, que no meio da deficiência não existe tragédia, existe ação, sentimento e uma nova maneira de pensar. Então, boa tarde para vocês e até a próxima semana.